A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, a luz de Deus na vida dos seus santos é uma gentileza divina. A luz de Deus na vida dos seus santos é um ato gentil, é uma gentileza de Deus. E, sendo assim, é com esta afirmação que eu abro o sermão desta noite. Então, se você trouxe a sua Bíblia, eu quero convidá-la a abri-la na primeira epístola de João, no capítulo de número 1, versos de número 5, 6 e 7. Primeira epístola de João, capítulo 1, versos 5 a 7. Hoje nós vamos reviver, vamos reviver este cintilante texto da Escritura Sagrada. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versos 5, 6 e 7. Primeira Epístola de João, no capítulo 1, versos de número 5 a 7. Ouçam a leitura do texto sagrado. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Neste momento vamos orar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, faça uma oração de concordância, faça também a sua oração nesta hora. Senhor, esta é a tua santa palavra. Esta é a tua palavra e nós te agradecemos por sua autoria, nós te agradecemos pela sua infalibilidade. Nós te bendizemos, Senhor, porque a Escritura fala sobre ti e nos ensina a respeito de ti. Assim, nós somos teu povo, assim nós somos o teu povo bem-aventurado, nós somos o teu povo bem agradecido, porque o Senhor não nos deixou desprovidos de conhecimentos espirituais, pois a tua palavra, Senhor, fala tudo o que precisamos saber para sermos servos bons e fiéis. Deste modo, Senhor, por gentileza, abre as nossas mentes, abre os nossos corações, as nossas aspirações por ti, para que possamos crer, para que possamos confiar na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, os versos 5, 6 e 7 deste capítulo, todos eles são cristalinos. Eu creio que muitos... som. Vamos tentar nesse microfone aqui. Som. Eu penso que todos estes versos, melhorou, os versos 5, 6 e 7 desta literatura sagrada são cristalinos. Vocês já leram esse texto? Já estudaram sobre este texto? Eu creio que sim, um texto muito conhecido da Escritura Sagrada. Então, todos estes versículos são cristalinos, todos estes versículos são límpidos, todos estes versículos são transparentes. E, de fato, irmãos, não há névoas nestes versículos. Então, desta forma, nós podemos entendê-los sem embaçamentos. Dessa forma, nós podemos entender todos estes versos sem dificuldades, porque eles são claros, irmãos, eles são límpidos, eles são cristalinos. Eles não têm embaçamentos, eles não têm manchas, eles não têm sombras. Então, deste modo, eu quero destacar, resumidamente, agora com os irmãos, pelo menos 3 coisas. Sim, 3 coisas nesta passagem bíblica de hoje.
A primeira coisa é que Deus é luz. A primeira coisa é que Deus é luz, verso de número 5. A segunda coisa é que com Ele não andamos nas trevas. Verso de número 6. E a terceira coisa é que, pelo sangue de Cristo, os nossos pecados são perdoados. Verso de número 7 desta sessão bíblica. E, irmãos, a luz que o texto fala aqui é a luz divina. A luz que o texto fala aqui é a luz de Deus. Sabe, é a luz que clareja, é a luz que abrilhanta, é a luz que ilumina a vida dos crentes, é essa luz que ilumina a tua vida. É este sol muito mais excelente, é este sol muito mais sublime do que este criado. É o próprio Deus que brilha nas nossas vidas, que brilha na vida dos crentes, que brilha na vida dos seus santos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que eu concluo dizendo, irmãos, o raciocínio, que a luz de Deus na vida dos seus santos é um ato de gentileza. A luz de Deus na vida dos seus santos é uma gentileza divina. Sabe, um autor desconhecido, ele conta que um menino visitou uma catedral. Sabe aquelas catedrais bem bonitas, como por exemplo a nossa catedral na cidade do Rio de Janeiro? E o menino visitou uma catedral que tinha vitrais lindos, vitrais com imagens dos apóstolos e do Senhor em vidro colorido. E aquele menino, quando viu aquilo ali, naqueles vitrais, ele ficou maravilhado. Na escola dominical, no domingo seguinte, ele contou para os seus colegas e para a sua professora. A professora perguntou a ele: para você, o que é um santo? Para você, o que é um santo? O menino pensou nas imagens dos homens, nos vitrais e respondeu: um santo é o homem que brilha quando a luz atravessa ele. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, esta ilustração aqui nos remete de imediato às palavras de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo disse assim em Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz, brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhe para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E eu particularmente gosto muito dos textos joaninos, eu gosto muito do apóstolo João, e de como João ele discorreu sobre Deus, tanto no seu evangelho, quanto nas suas epístolas, e na sua literatura apocalíptica. Sabe, perceba que o verso de número 5, 6 e 7 da primeira epístola de João, eles são muito importantes, tanto para mim, quanto para vocês. Estes versos são importantes para todos nós hoje. Então, atente, note, perceba que a maioria dos escritores da Bíblia geralmente nos diz o que Deus faz. Geralmente, quando você está lendo a Escritura, é essa informação que você encontra. Geralmente, eles nos dizem o que Deus faz. João faz diferente. João nos diz quem Deus é realmente. Sabe, João em seus escritos, ele faz pelo menos 3 grandes definições de Deus. Aliás, você já tentou defini-lo? Você já tentou fazer uma definição de Deus? Se porventura alguém perguntasse para você: irmão, quem é Deus? O que você responderia? Se você lembrar de João, lembrar dos seus escritos, do seu evangelho, de suas cartas, de sua literatura apocalíptica, certamente você chegará a esta conclusão e conhecerá alguns versículos que trazem uma descrição acerca do nosso Deus. Sabe, João disse que Deus é Espírito. Já ouviu falar sobre essa definição? Deus é Espírito. Ele disse: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. João disse ainda que Deus é luz. Aqui, no verso de número 5,
desta epístola que nós acabamos de ler. Deus é luz, e ele prossegue, e não há nele treva nenhuma. E por fim, João disse que Deus é amor. Que coisa linda! Aquele que não ama, disse João, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Sabe, irmãos, em seus escritos aqui, João estava revelando a natureza de Deus. Ele estava revelando a natureza de Deus. E Deus, queridos, ele é muito mais do que isso. Deus é muito mais do que espírito, luz e amor. Tem uma das doutrinas que nós ensinamos na nossa igreja, que é a doutrina da incompreensibilidade de Deus. Sabe, tudo o que você precisa saber acerca dele está registrado nas Sagradas Escrituras. Mas ele é muito mais. Ele é muito mais do que espírito. Ele é muito mais do que luz. Ele é muito mais do que amor. E na nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 2, seção 1, nós descobrimos mais acerca do nosso Deus. Sabe, irmãos, Deus é um espírito. Sim, mas como? Deus é um espírito puríssimo. Deus é invisível, sem corpo. Deus é imutável. Deus é imenso. Deus é eterno. Deus é incompreensível. Deus é onipotente. Deus é onisciente. Deus é santíssimo. E esta sessão 1 ainda diz que Deus é completamente livre, Deus é completamente absoluto, fazendo tudo para a sua glória e segundo o conselho da sua própria vontade, vontade que é reta, vontade que é imutável. Sabe, Deus, ele é cheio de amor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele é cheio de amor. Deus, ele é gracioso. Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é longânimo. Deus é muito bondoso. Deus é verdadeiro, galardoador dos que o buscam. E contudo, Deus é justíssimo. Contudo, Deus é terrível em seus juízos, pois Deus odeia. Mas ele não é amor? Deus odeia todo o pecado. Deus odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Grave aí essas informações. Sabe, desta forma, se você quiser saber mais sobre Deus, leia a Bíblia. Como anda a sua vida de leitura da Escritura Sagrada? Qual o livro que você está lendo? As anotações que você está fazendo, leia a Escritura Sagrada. Aqui, nos cultos públicos, nós estamos dando testemunho da leitura da Escritura Sagrada. Como já disse, estamos lendo tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Mas qual livro da Escritura Sagrada que você está lendo em casa? Mateus, né, Leandro? A priori. Louvado seja o nome do Senhor. Qual livro que você está estudando? As suas anotações. Não diga que você está apenas lendo a Escritura quando você está vindo aos cultos públicos. Por favor, isso não é cristianismo. Você não entendeu nada. Você precisa ler a Escritura. Quer conhecer a Deus? Lê a Escritura. Quer conhecer? Diga para si mesmo: eu quero conhecer a Deus. E para que eu possa conhecer a Deus profundamente, eu preciso conhecer as Escrituras Sagradas. Leia a Escritura. Leia os padrões de fé de Westminster. Leia a confissão de fé de Westminster. Leia o catecismo breve para o seu filho. Ensine o seu filho sobre assuntos bíblicos. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Quem é o pecado? Como Deus criou todas as coisas? Você está tendo esta conversa com os seus filhos? Vocês estão catequizando os seus filhos? Em breve nós teremos a nossa primeira aula de catecismo para as nossas crianças. Elas estarão estudando todos estes temas, para quando crescerem, permanecerem firmes e fortes e inabaláveis no Senhor. Para quem vocês estão criando os seus filhos? Você ama o seu filho? Você ama o seu filho, papai? Para quem você está criando os seus filhos? Você está lendo a Bíblia com eles? Chamando seus filhos para conversar. Sabe, usando aquela autoridade de pai para ensinar a palavra de Deus. Você está dando o testemunho da oração na sua casa? Filho, vamos ler a Escritura. Filho, vamos orar. Vamos conversar com o Deus, o nosso Deus, Criador de todas as coisas.
Irmãos, leia as Escrituras, leia a Bíblia Sagrada, leia os padrões de fé de Westminster, leiam bons livros escritos por autores crentes que pesquisaram, que gastaram tempo na pesquisa e podem muito nos ajudar a entender as coisas de Deus. Sabe, meus irmãos, Deus é de natureza espiritual. Deus é santo. Santo, santo é o nosso Deus, e é por isso que não dá para adorá-lo de qualquer jeito. Você não pode adorar a Deus de forma desmantelada. Deus é santo. Irmãos, você precisa viver todos estes conselhos pequeninos que nós temos acerca de Deus, porque Deus é muito maior do que tudo aquilo que nós podemos descobrir nas Escrituras. Você e eu, nós precisaremos de muitas eternidades, já glorificados nos céus, para entender um pouquinho a mais acerca da grandiosidade do nosso Deus. Ele é santo, nós não podemos, repito, adorá-lo de qualquer jeito. Sabe, a adoração é um privilégio do povo de Deus. A adoração é um privilégio daqueles que já foram regenerados, transformados pelo poder de Deus, daqueles que podem portar-se a Deus e chamá-lo de Pai, na consciência que foi através do sacrifício de Cristo que você foi adotado e hoje pertence à família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Adorar a Deus é um privilégio, não é um privilégio de todos, mas um privilégio dos regenerados, é um privilégio dos nascidos de novo. É um privilégio daqueles que foram justificados por Cristo, não por méritos humanos, mas por graça de Deus. Sabe, quando Deus olhou para mim, olhou para você, Light, quando Deus olhou para mim, olhou para todos vocês, Ele não viu nada de bom, porque nós não somos bons, nós somos maus, nós não somos tão bonzinhos quando nós pensamos que somos. Irmãos, é pura graça de Deus, é pura bondade de Deus, é pura misericórdia de Deus, porque mesmo nós sendo justificados, regenerados, nós sabemos fazer coisas ruins. Mas, irmãos, vamos voltar para a Escritura, vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque isto é um privilégio dos santos, daqueles que foram justificados, daqueles que já crucificaram o velho homem. E o velho homem não existe mais. Daqueles, queridos, que já estão mortos para o pecado. Digo, mortos para o pecado, mas que estão vivos para Deus em Cristo Jesus. Não são palavras minhas. Romanos, capítulo 6, versículo 11. Você vai encontrar o que eu acabei de falar. Eu tenho um desejo. Você também tem? O meu desejo é que cresça no meu coração. O meu desejo é que cresça em nossos corações o desejo de sermos iluminados por esta luz transformadora que é Jesus Cristo. Você tem sede de Deus? Como a corça suspira pelas águas. Você tem sede de Deus em dias tenebrosos. Você tem sede de Deus em momentos que parece que estamos em escassez de Deus. Em momentos que nós até pensamos que Deus perdeu o controle, como se Deus tivesse perdido a cabeça, perdido a situação, o controle das situações. Vou trazer uma notícia que você já sabe. Apenas confie. Deus não perdeu a cabeça. Deus não perdeu o controle das situações. Deus não perdeu o controle do Brasil e do mundo. Deus é soberano. Ele controla todas as coisas. Ele governa com muita maestria, singularidade, todas as coisas. Irmãos, vamos confiar nesse Deus. Que o Senhor nos ilumine para que possamos viver tão somente para a sua glória. Então, como eu disse aqui anteriormente, há 3 coisas nesta passagem bíblica de hoje que eu quero destacar, ainda que em súmula, ainda que resumidamente. E a primeira coisa, se você observar aí no verso de número 5, a primeira coisa é que Deus é luz. Deus é luz. Sabe, irmãos, o verso 5 diz: Deus é luz e não há nele o quê? Treva nenhuma. Deus é luz e não há nele treva nenhuma.
Meus irmãos, aqui nós temos uma definição mais lúcida. Aqui nós temos uma definição mais cristalina. Aqui nós temos uma definição mais clara acerca de Deus. É porque este versículo aqui ilumina o nosso entendimento. Este versículo traz luz, ilumina o nosso entendimento sobre Deus. Sabe, aqui nós damos um passo a mais acerca do conhecimento sobre quem Deus é realmente. E nós precisamos saber quem Ele é e viver Deus intencionalmente e intensamente na nossa vida. Sabe, essa percepção de Deus como luz não era uma novidade na época destes escritos. Não era uma novidade para os leitores de João, quando João escreveu Deus é luz. Porque, irmãos, aquele povo conhecia a lei de Moisés. Aquele povo conhecia os profetas, aquele povo conhecia os salmos, a lei de Moisés, os profetas. Irmãos, trazem informações sobre isso. O Salmo 27:1, Davi disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Você já fez essa oração? Você já cantou este cântico? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Na angústia, na aflição, diante do quadro tenebroso que avassala a nossa terra por causa do pecado dos homens. Diga: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, de quem terei medo? O salmista diz ainda: o Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem temerei? Ele exclama. Sabe, no Salmo de número 36, verso 9, Davi disse: pois em ti está o manancial da vida. Em ti está este manancial. Na tua luz vemos a luz. E no Salmo de número 104, versículos 1 e 2, o salmista disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente. Senhor, tu és sobrevestido de glória. O Senhor é sobrevestido de majestade. O Senhor é coberto de luz. Que oração incrível. Estou ensinando a igreja a ler, a cantar e a orar a Escritura Sagrada. É a única oração que Deus atende imediatamente. É quando você ora uma oração que agrada a Deus. Você tem que dizer para Ele: o Senhor é a minha luz, o Senhor é o meu Deus. Você tem essa convicção? Irmãos, Hendrickson, ele disse aqui, que no verso 5, João, ele revelou a essência. João revelou a essência de Deus em 3 breves palavras: Deus é luz. A revelação de quem é Deus. E Deus, queridos, não é uma luz em meio a muitas outras luzes. Ele não é um portador da luz. A luz não é uma das características de Deus, mas Ele é luz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é luz, embora Ele tenha criado a luz, lá em Gênesis 1:13. Ele é a luz, Ele é mesmo a luz não criada, porque essa luz existe eternamente. Sabe, irmãos, a luz, além disso, a luz de Deus é visível em Jesus Cristo. Jesus Cristo disse em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Sabe, no credo niceno, sei que você conhece o credo niceno, o credo dos apóstolos, mas no niceno, a igreja de Cristo na época confessava Jesus dizendo que Deus é Deus de Deus e luz de luz. É aquele que ilumina o nosso caminho, é aquele que ilumina a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, em Jesus vemos a luz eterna. Em Jesus vemos a luz eterna de Deus. Sabe, do momento de seu nascimento até a ressurreição de Cristo, a vida de Cristo foi cheia da luz de Deus. E essa luz invadiu o teu coração. Do nascimento à ressurreição, era possível ver o brilho de Cristo, o brilho de Deus na vida do nosso Senhor. E esse brilho também deve alcançar as nossas vidas. Becken e Miller disseram que Jesus era completo e absolutamente transparente como a luz de Deus. E quem viu Jesus, viu o Pai.
É assim. Você já deve ter visto este tema em outros textos da Escritura, quando você faz a sua leitura regular. Mas João gosta muito desta palavra luz. Veja que a palavra luz, do grego phos, ou phos, é típico dos escritos joaninos, é típico dos escritos do apóstolo João. Sabe, aproximadamente 70 vezes aparece essa palavra na Escritura, das quais 33 são nos escritos joaninos, são nos escritos de João, 14 nos evangelhos sinóticos, 13 em Paulo e 10 vezes em Atos dos Apóstolos. E o verso 5 diz que Deus é luz. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Assim, irmãos, Deus é luz e ele é luz, porque não pode ser trevas. Deus é bom, porque não pode ser mal. Deus é santo, porque não pode se misturar com o pecado. Muitas religiões misturam coisas boas com coisas ruins. Isso acontece. Mas a Bíblia não faz isso. A Bíblia não mistura coisas mais com coisas boas. A Bíblia não é um yin yang, que equilibra o mal com o bem. A Bíblia, irmãos, não compactua com as trevas, não mistura coisas boas com coisas ruins. E aqui eu me lembro de Tiago. Meus irmãos, em Tiago 1, verso de número 17, diz: Deus é o Pai das luzes. Agora Satanás é o príncipe das trevas deste mundo tenebroso. Efésios 6,12. Assim sendo, irmãos, Deus é luz, porque ele não é trevas. Deus é luz porque ele não anda nas trevas. Deus é luz porque ele não é mentiroso. Deus é luz porque ele não é enganador. Deus é luz porque ele não é infiel. Deus é luz porque ele não é injusto. Deus é luz porque ele não se mistura com as trevas. Deus é luz porque ele não tem ligação com as trevas do mal. Deus é luz porque ele não ama o pecado e de modo algum terá por inocente o pecado. Deus é luz porque a luz é a própria glória do nosso Deus. Meus irmãos, cuidado com as trevas. Exclamação. Cuidado com as trevas. Cuidado com a falta da verdadeira luz na sua vida. Cuidado com a mentira. Cuidado com a falta da verdade na sua vida. Cuidado com o pecado. O pecado é destruidor. Cuidado com as influências do pecado na sua vida. Sabe, irmãos, os verdadeiros cristãos são libertos mesmo. São libertos do domínio. São libertos da dominação do pecado, mas não são libertos das influências do mundo. Não são libertos das influências do mal. Não são libertos das influências das trevas. Não são dominados, mas não são livres destas coisas. Mas você pode vencer estas coisas. Você pode vencer a tentação, assim como Cristo nos ensinou em sua santa palavra. Sabe, como disse aqui a nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 2, seção 1, a confissão diz que há um só Deus, vivo e verdadeiro, e Ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Deus odeia? Ele não me amou? Meus irmãos, há uma frase célebre, há uma frase muito famosa, porém equivocada no meio evangélico. Frase que está na boca de muitos pregadores. Frase que está na boca de muitos crentes. Frase que está na boca de muitos evangelistas. Frase que está na boca de muitos pastores. Frase que está na boca de muita gente. Há pessoas que se levantam no púlpito dizendo: Deus odeia o pecado e ama o pecador. Como Deus ama o pecadorzinho, o pecadorzão? Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas esta frase, irmãos, está equivocada. Essa frase está errada. Essa frase não está correta. Veja, a Bíblia diz que Deus é justo juiz. Quer descobrir Deus? Lê a Escritura.
Não pegue clichês gospels, clichês evangélicos, notas de Facebook. Leia a Escritura Sagrada e conheça Deus verdadeiramente. Primeiro tem que nascer de novo para poder ser iluminado por esta luz esclarecedora, para que você possa conhecer com intimidade, com profundidade quem Deus é na realidade. E a Bíblia diz que Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Salmo 7:11. Diz ainda que a ira de Deus se revela do céu contra o quê? Contra toda a impiedade, contra as perversidades dos homens, porque os homens são perversos mesmos. Diz ainda que os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Quer conferir? Salmo 5, verso 5. Em outra tradução, na Nova Versão Internacional, o salmista disse que Deus odeia, mas Ele não ama. Deus odeia todos os que praticam mal. Então, como você pode encontrar luz na frase Deus odeia o pecado e ama o pecador? Como você pode encontrar luz numa frase que não está correta, numa frase que não é bíblica, mas numa frase que está na boca de muitos crentes? Essa frase é mentirosa. Essa frase não é bíblica. O nosso irmão Paul Walsh, lembra dele de Paul Walsh? Inclusive a nossa mocidade já estudou aqui a literatura Verdadeiro Evangelho. Na página 40, ele disse que a Bíblia não diz que Deus odeia o pecado e ama o pecador. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Sabe, é verdade que a ira de Deus se revela contra toda impiedade. É verdade que a ira de Deus se revela contra todo o pecado. É verdade que a ira de Deus se revela sobre todas as trevas. Romanos 1:18. A ira de Deus se revela contra toda a impiedade, mas não só contra toda a impiedade. Ou seja, a ira de Deus se revela contra o pecado, a ira de Deus se revela contra a impiedade, a ira de Deus se revela contra o pecador. Meus irmãos, Deus aborrece tudo aquilo que é mal. Ou você acha que Deus está satisfeito com as coisas do maligno? Deus aborrece a sujidade, Deus aborrece a impureza, Deus aborrece tudo que está na escuridão, Deus aborrece tudo aquilo que é pecaminoso, Deus aborrece tudo aquilo que é falso. Deus aborrece o pecado e aborrece o pecador. Então, se você está na luz, você não pode se misturar com as trevas. Ou você é luz, ou você é trevas. Ou você é vida, ou você é morte. Ou é de Deus, ou não é de Deus. Ou já nasceu de novo, ou não nasceu de novo. Ou é filho de Deus, ou filho do diabo. Que palavra difícil, vai dizer para Deus, que orientou a Escritura Sagrada. João Calvino disse que, a não ser que a palavra de Deus ilumine, traga luz, o caminho, toda a vida dos homens está envolta em trevas, toda a vida dos homens está envolta em nevoeiro, de forma que eles inevitavelmente irão perder-se porque estão nas trevas. A sua vida está embaçada pelo pecado, não tem brilho, não tem transparência, não tem Cristo, e uma vida sem Cristo é uma vida embaçada. Uma vida sem Cristo é uma vida em trevas, uma vida sem Cristo é uma vida em nevoeiro, não tem visibilidade. Irmãos, a escuridão não é algo, mas é a ausência de algo. A escuridão é a ausência da misericórdia de Deus. Porque a escuridão é o lugar, é o depósito da santa ira de Deus. Deus governa nos céus, Deus governa a terra, Deus governa o céu, Deus governa o inferno. Deus está no céu e também está no inferno, governando todas as coisas. No céu derramando a sua justa e doce misericórdia, e no inferno derramando a sua justa ira, que é santa. Ele tem um controle de todas as coisas. E por que você não confia nele?
Ele tem o controle de todas as coisas. E por que você não confia a sua casa, o seu trabalho, os seus filhos nas mãos do Senhor? Sabe, irmãos, você pode ter pouca luz. Você pode ter luz normal, você pode ter luz brilhante, você pode ter luz intermitente, mas se você não tiver luz constantemente na sua vida, se você não tiver Cristo todos os dias na sua vida, você andará nas trevas, andará na escuridão. João disse aqui em 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue terá a luz da vida. Quem me segue terá a luz da vida. Quem não me segue já está condenado nas trevas. Você segue Jesus Cristo? Sabe, a expressão Deus é luz. Essa expressão, queridos, indica que há ausência. A ausência de trevas, de escuridão. Isto é, quando a luz chega, as trevas saem. As trevas vão embora. A luz já chegou na sua vida. O brilho de Cristo já alcançou você. Não é possível permanecer em Cristo e permanecer nas trevas ao mesmo tempo. E nós iremos conversar sobre isso daqui a pouco. Sabe, irmãos, há uma segunda coisa aqui, nesta passagem bíblica de hoje, que sucintamente, brevemente, eu quero destacar. A segunda coisa é que, com Deus, não andamos nas trevas. Verso de número 6. Com Deus, não andamos nas trevas. E isso, queridos, é uma verdade bíblica. E guarde esta verdade bíblica em seu coração. Sabe, o verso 6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, veja, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso número 6. Pois, queridos, para praticar a verdade, é preciso andar com Deus. É preciso deixar definitivamente as trevas. Não existe crente Raimundo, viu? Já ouviu falar? Eu nem gosto de dizer essas coisas, mas são clichês que a gente aprende na caminhada da vida. Ah, esse é o crente Raimundo. Um pé aonde? Um pé no céu e um pé no mundo. Não existe crente Raimundo. Ou ele é crente ou ele não é crente. Ou ele é sal da terra e luz do mundo, ou ele é insípido, não tem sabor. Ou a luz de Cristo invadiu, transpassou o coração deste homem. Ou ele continua embaçado, ou ele continua nas trevas, sem Deus. Não existe, irmãos, este meio termo. Veja aqui no verso 6 o contraste que há. Contraste que há entre caminhar na luz e caminhar na escuridão. Entre caminhar com Deus e caminhar com o diabo. Entre ter comunhão com Deus e ter comunhão com as trevas. Assim você não pode andar com Deus e andar nas trevas ao mesmo tempo. Jamais. Além do mais, quem tanto você deseja agradar nesta vida? Você deseja agradar a luz ou deseja agradar as trevas? Irmãos, o homem para ser santo, o homem para permanecer na luz, ele precisa ter intensa comunhão com Deus. Primeiro ele tem que saber quem é Deus. O crente é raso quando não consegue sequer definir Deus. Quem é Deus? Não sei. E você precisa saber quem foi este Deus que transformou a sua vida. Precisa ter intimidade com Ele, orar, conversar com Deus, descobrir Deus através da santa palavra. Porque este Deus que está na boca dos profetas é o Deus deste século, é o Deus deste mundo, não é o Deus das Escrituras. Muitos profetas, quando falam em nome de Deus, mas que Deus? Porque as mensagens não estão de acordo com a Escritura Sagrada. Deus já nos deixou a sua revelação especial, completíssima. E ainda estamos insatisfeitos.
Ainda procuramos outros livros, outros recursos. Você já tem a palavra de Deus. Gente, você tem a palavra de Deus até no seu aplicativo. Mas você precisa ter a palavra de Deus transformando o seu coração intencionalmente e intensamente todos os dias. Aqui, onde o ladrão não entra, onde a traça não corrói, nem o ferrugem, aqui no bom depósito, o bom depósito da tua vida. Sabe, Deus é um Deus de caráter. Deus não é mau caráter. Deus não vai fazer pacto com as trevas. Quando Deus transforma o homem, Ele tira as trevas da vida do homem primeiro e entra para habitar, porque nós somos casa de Deus. Ou você não sabia que Deus resolveu habitar na vida do crente, esse Deus que é santo, que é justo, que é puríssimo, que é eterno, que é imutável, que é onisciente, onipresente, santíssimo, esse Deus que criou todas as coisas, resolveu habitar na tua vida. Esse Deus que é santo, 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 esse homem que é de caráter, resolveu, irmãos, habitar em nós. E o caráter de Deus afeta toda a nossa comunhão com Ele. Você precisa saber quem é Deus e vivê-lo, porque Deus, queridos, não tem comunhão com as trevas. Deus não tem comunhão com o pecador. Deus não tem comunhão com o pecado. Deus não tem comunhão com as transgressões. Deus não tem comunhão com os nossos desejos malignos. Deus não tem comunhão com as nossas ambições contrárias às Escrituras Sagradas. Deus não tem comunhão com a Bíblia escrita segundo você mesmo. Isso mesmo. Deus não tem comunhão com a Bíblia escrita segundo você mesmo. É que aqueles que estão nas trevas, queridos, são deuses, são adoradores, são devotos de suas próprias verdades, criadas por si mesmos. Essas pessoas precisam nascer de novo. Não entendem nada de Escritura, não entendem nada de Bíblia, porque não tiveram as suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Você não precisa ser erudito, não precisa ser intelectual, não precisa ser mais um filósofo da época. Não precisa ser o melhor orador de todas as coisas. Não precisa ter um português altamente correto, erudito, eloquente. Você só precisa ser um homem e uma mulher simples, transformado pelo poder de Deus. Um vaso não seco, um vaso de barro, mas com o Espírito Santo dentro, cheio, transbordando de Deus na sua vida. Não precisa ser de porcelana. É um vaso frágil. É um vaso de barro, é um vaso pequeno, muitas das vezes sem valor, mas o Senhor dignifica a vida do crente, e a presença de Deus na vida do crente faz toda a diferença. Aquele homem, aquela mulher que rende-se aos pés do Senhor, que confessa os seus pecados e deixa e alcança misericórdia, que não anda mais nas trevas, mas que anda, Andrei, no caminho, na verdade e na vida. A pergunta é: você é crédulo ou incrédulo? Crente ou descrente? Irmãos, que palavra dura, não é? Mas se formos honestos com Deus e com a sua palavra, nós só temos a autorização de pregar, e de pregar conforme está escrito. Eu gosto de todos, mas eu não vou poder trazer um céu mais fácil. Podemos? Trazer uma porta automática para você entrar nos céus. A porta é estreita mesmo. E você só vai passar por ela porque Deus quis. Porque os homens são incapazes de escolher Deus. Os homens são incapazes de escolher pelas coisas de Deus. É quando a luz de Deus brilha. É quando a luz de Deus abre e brilha na nossa mente, no nosso entendimento. E você se rende aos pés do Salvador. Você reconhece a sua pequenez. Você reconhece a sua miserabilidade. Você reconhece o seu estado de depravação. Você reconhece que você não é nada sem Deus.
tenho um dinheiro do bolso, mas não sou nada sem Deus. Sou uma pessoa eloquente, letrado, cientista. Sem Deus você não é nada. Ou melhor, sem Deus você é trevas. Irmãos, quem com Deus não anda nas trevas anda. Quem com Deus não anda nas trevas anda. O verso 6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Assim, quem com Deus não anda nas trevas anda e ainda é mentiroso. É que os cristãos de hoje, eles determinam as coisas. É que os cristãos que estão nas trevas determinam eles mesmos a forma. Eles determinam o modelo. Eles determinam o modo como eles mesmos querem agradar a Deus, segundo eles mesmos, e não segundo a Escritura, e não segundo a Bíblia. Mas a Bíblia diz, irmãos, que eles já estão mortos nos vossos delitos e pecados. Por isso que eles gostam de serem deuses mesmos. Eles estão mortos espiritualmente. E por estarem mortos espiritualmente, eles não conseguem agradar a Deus, mesmo sendo dizimista fiel. Salvação é dom. Salvação é presente. Salvação é graça de Deus. Nós não podemos salvar ninguém. Irmãos, eles não agradam a Deus, mas eles são bajuladores de si mesmos, pois são trevas e não gostam de trigo, porque trevas só gostam de joios. Assim, queridos, andar na luz é manifestar o caráter de Deus na sua vida. Andar na luz é ser confundido como o próprio Cristo, como foi David Livingstone na África. O que as pessoas estão dizendo da gente aí fora? Aí vai um homem segundo o coração de Deus. Sabe, irmãos, não é possível andar na luz e andar nas trevas ao mesmo tempo. Você não pode ter comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às trevas. Mas há pessoas que tentam, mas há pessoas que persistem, mas não conseguem, porque isso é verdadeiramente impossível. A Bíblia diz que mentimos e não praticamos a verdade. Ele disse que o pecador que se recusa a viver a sua vida em harmonia com a vontade de Deus não pode ter comunhão com Deus. Ou você está assim com Deus, ou você não está nada com Ele. Pois é. Roné disse: o pecado aliena. O pecado desmantela tudo, viu? O pecado aliena o ser humano de Deus e do seu próximo. O pecado afasta eu de você. Veja o irmão que está do seu lado aí. Olhe para ele, para ela. Veja se ele está bonito hoje. Não minta, viu? Diga assim para ele: sabe, o pecado afasta eu de você, viu? Diga assim: o pecado ele é tão destruidor. Diga ainda, pode dizer. O pecado ele é tão destruidor. O pecado ele é tão horrível que ele afasta a nossa comunhão, que ele interrompe de sermos um só corpo em Cristo Jesus. O pecado destrói essas coisas. Ele quebra relacionamentos mesmo. O pecado gosta de fazer isso, quebrar relacionamentos. E nos versos 6 e 7, irmãos, quem é o nosso próximo? O nosso próximo, eu respondo, é Deus por meio do sangue de Cristo e dos demais cristãos. Diga assim agora para o seu próximo, está do seu lado. Diga assim: você é o meu próximo. Quer queira ou quer não, você é o meu próximo.
Diga ainda, quer queira ou quer não, Deus me orienta na sua santa palavra que eu tenho que amar você. Eu tenho que cuidar de você. Vai lá, é exercício espiritual. Eu tenho que cuidar em amor de você. Minha irmãzinha, paz do Senhor. Você nem deu uma paz do Senhor para ela? Dê agora, a paz do Senhor, minha irmãzinha. Diga, eu sei que eu sou ruim, mas eu vou melhorar. Eu também sou. Nós somos pecador. Estou defendendo não, viu? A gente erra feio. Ah, olha, se não fosse a misericórdia de Deus, era inferno para todo mundo. O pecado aliena a gente. O pecado mexe aqui dentro. O pecado destrói a gente. A gente fica tão nervoso. Você já pecou muito para ficar nervoso? Olha, o pecado bagunça tudo e começa bagunçando você. Aí bagunça um próximo também. Ah, que coisa de alienação é esta destrutiva que é o pecado. O pecado, irmão, segundo João Calvino, perturba. O pecado perturba, irmã Marilinda. O pecado perturba a vida. O pecado gera confusão, gera divisão. Ao invés de paz, a discórdia. Ao invés de harmonia, a desordem. E no lugar de comunhão, a inimizade. Contudo, quando temos comunhão com Deus, nós experimentamos a graça de Deus, afastando as trevas e inundando a nossa vida com a luz de Cristo. Ah, como é bom ser um homem de Deus, verdadeiramente. Como é bom ser uma mulher de Deus, verdadeiramente. Como é bom ter um lar verdadeiramente cristão. Sabe, com Deus não andamos nas trevas. Vivamos então corandel. Vivamos então sempre na presença de Deus. Vivamos sempre na presença de Deus. Aonde? Em todos os lugares. No banco, na loja, na escola, na Ceasa. Que dificuldade, hein? Mas as pessoas veem na placa Irmã Nilda. Se quiser comprar, compre. Mas tem que ouvir o Evangelho. Irmã, irmão, vou comprar aliança para mim casar onde? Lá no irmão Lenildo. Vou abrir uma conta no banco, lá no irmão Adeilson, viu? É para dar crédito para a gente, viu? Ah, irmãos, é tão bom a gente viver assim, sempre na presença de Deus. Corandel era um lema do reformador do século XVI chamado João Calvino. E eu prometo concluir nesse ponto bem pequenininho. Meu Deus, 8 horas. E que o relógio ele está, viu, atrasado. Sabe, irmãos, por fim, uma terceira coisa, breve coisa, para a gente celebrar a ceia do Senhor. Como a gente encontra coisa na Bíblia, né? É porque eu não falei nem a metade, viu? A gente vai cortando aqui, mas falando o que Deus quer que fale. Porque nós somos apenas vasos, usados por Deus, pelo seu Santo Espírito. Sabe que nós não temos nem autorização divina para falar o que a gente quer. Às vezes quer falar coisa horrível e Deus não deixa. Fale o que eu quero. Pois é, pregador, viu, reformado, só prega o que Deus quer. Porque quando ele prega o que Deus não quer, é um desastre. Ah, irmãos, eu quero aqui destacar mais alguma coisa. Eu quero destacar que é pelo sangue de Cristo que os nossos pecados são perdoados. Não é porque você faz caridade, não é porque você é bonzinho, boazinha, é não. Os nossos pecados são perdoados por causa do sangue de Cristo. O verso 7 diz: se, que condição, hein? Se, vírgula, porém, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ah, irmãos, o sangue de Cristo nos limpa, o sangue de Cristo nos lava,
nos lava, nos limpa de toda sujidade, nos lava, nos limpa de toda sujeira do pecado, porque o pecado suja mesmo. O sangue de Cristo nos lava, nos limpa de todo o entulho das trevas, nos limpa de toda a escuridão. Sabe, é que a escuridão é um lugar horrível. Você gosta das trevas? Tem gente que só dorme com uma luz ligada, nem que seja um ponto, que detesta as trevas. Tem gente que diz assim, já está dando 6 horas da noite, Ave Maria, já estou ficando nervoso. Detesta as trevas. Tem algeriza da noite. E eu vou entender que as trevas é uma coisa horrível mesmo. É porque as trevas, irmãos, a escuridão é o lugar da ausência da misericórdia de Deus. E todo lugar que não há misericórdia de Deus é o inferno. É que a escuridão é antagônica. A escuridão ela é avessa à luz. Você nunca ficou feliz quando o sol raiou? Os primeiros brilhos do... Você está na praia ali, vendo o amanhecer. Quem já viu o amanhecer na praia ali? Ninguém? Nilda já viu? Achou bonito? Voltaria novamente? Então, é porque traz uma alegria para a gente tão grande. Vai amanhecendo e você vai vendo. E vai vendo, a coisa vai ficando clara, porque a escuridão saiu. É que a escuridão, queridos, é um lugar de castigo. A escuridão é um lugar de sofrimento eterno para os eleitos da perdição eterna. É que a escuridão é uma obra, ou uma das obras das trevas. Mas o sangue de Cristo, irmãos, nos limpa. O sangue de Cristo já limpou a tua vida. Já te deixou mais alvo do que a neve? O sangue de Cristo nos limpa. O sangue de Cristo nos lava. O sangue de Cristo nos purifica. O sangue de Cristo nos clarifica. O sangue de Cristo nos santifica. O sangue de Cristo nos aproxima de Deus. O sangue de Cristo nos aproxima um do outro. Agora nós somos irmãos em um só corpo em Cristo Jesus. Porque o sangue de Cristo nos purifica, verso 7, de todo o pecado. Assim eu quero concluir este sermão com as palavras de Thomas Watson. Ele disse que o sangue de Cristo é o banho. O sangue de Cristo é o banho do Rei dos Céus. O sangue de Cristo é o lavacro animai. O sangue de Cristo é o lugar da lavagem da alma. Você pode até ter tomado um banho antes de vir para aqui, mas a sua alma está limpa pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo é um lavabo em que lavar-se. Cristo, queridos, lava o coração carmesim de um pecador, fazendo-o branco como leite. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Watson disse ainda que a palavra de Deus é um espelho. A palavra de Deus é um espelho translúcido que exibe as nossas mazelas, mas o sangue de Cristo é a fonte que as lava toda a mazela. O sangue de Cristo lava todo o pecado. O sangue de Cristo, irmãos, te clarifica, te santifica. Então banhe-se no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na convicção de que a luz divina que clarifica a sua vida é um ato gentil da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.